Fala, família Farol! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje começando um quadro novo, é o Fagulha. O Fagulha vai consistir em algumas conversas mais rápidas, pode ser algumas entrevistas ou simplesmente conversas sobre um tema determinado de uma maneira um pouco mais rápida. E hoje, para abrir com chave de ouro, a gente tem uma convidada super especial. Você com certeza já deve ter ouvido falar dela, porque ela tem feito uma diferença enorme na nossa nação. Ela é pastora, é ex-ministra e a gente recebe hoje com muita alegria aqui conosco Damares Alves. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, pastora. Apresenta direito, você não apresentou direito. É a ex-ministra mais bonita do Brasil. Ex-ministra mais bonita do Brasil. Então a gente tem que começar direito esse podcast. Seja muito bem-vinda. E eu já quero começar de cara, porque o nosso tempo está curto, pedindo para que você mesmo fale para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem é a Damares Alves? Uma pastora pentecostal que sonhou com a transformação de nação, que sonha com uma nação próspera, justa, abençoada, protegendo os vulneráveis, as crianças, e que teve a chance de trabalhar para que isso fosse verdade. Essa é a Damares. Incrível, muito bom. Pastora, quando que você despertou assim, que você entendeu, falou, é política, é no governo, isso é um chamado, essa é uma área que, como cristão, eu preciso brilhar. Como foi para você? Em 1982, com menos de 18 anos de idade, já entendendo que muitas pessoas estavam ficando para trás no Brasil e que a gente precisava se posicionar. E aí eu começo toda uma luta de base. Eu trabalhei com movimentos de base, movimentos de meninos de rua, movimentos sem teto na época, mas não era por política, era por acolhimento, era para atendimento aos vulneráveis. E a partir daí eu percebi que muita coisa passava pelo parlamento, passava pelo executivo, passava pela urna. Nós estávamos entrando numa abertura política no Brasil, e a partir daí eu comecei a entender que a gente precisa ocupar espaços de poder e de decisão. E sempre trabalhei com isso, sempre trabalhei tentando influenciar o poder e as pessoas que estão em lugares de tomada de decisão. Incrível. E o que é mais poderoso sobre isso é que é de um lugar de Cristo, cristocêntrico, sempre colocando Deus na frente de tudo, sempre colocando os valores, né, a presença de Deus, né? E indo na contramão do que a igreja achava, que a gente não podia se envolver com pautas cidadãs, que a gente não podia se envolver com essas pautas sociais, que nosso papel era tão somente contemplar e adorar, ficar dentro do templo. Aquilo me incomodava muito. Eu sempre acreditei na igreja da segunda-feira, na igreja fora das quatro paredes. E foi difícil, foi um período difícil porque a igreja evangélica, especialmente o movimento pentecostal, estava se firmando no Brasil. Tinha uma pauta que era abrir obras, templos, construir templos e trazer gente para a igreja. E eu queria fazer o contrário, eu queria ir para a rua, eu queria cuidar de pessoas. Então, mas as coisas foram caminhando. E o que acontece? Hoje eu vejo que os dois movimentos caminharam juntos. Nós temos muita gente hoje que, na minha idade, que também militou naquela época, e a gente já vê aí tantos movimentos interessantes no Brasil, tantas missões que nasceram a partir daí, com o cuidado da criança, da mulher, o cuidado do vulnerável, as populações de rua, os ribeirinhos. Então, muita coisa começou junto, né? E eu acho que daqui para frente não tem mais recuo. Não tem. Né? E, especialmente a galera mais jovem tem que entender. A igreja é a agência de transformação. A igreja ela não é só um espaço de adoração, de contemplação, de louvor. A igreja é a agência de transformação. E eu acho que daqui para frente vai ser dessa forma. As pessoas vão procurar se posicionar cada vez mais. Fé e política combinam. Fé e ação cidadã combinam. Igreja e sociedade partilham de mesmos sonhos. Incrível. E esse é um ponto tão sensível que você está tocando, porque a gente tem um grupo de pessoas que acreditou por muito tempo que política era uma coisa do diabo, que política é uma coisa que a gente não deve se envolver, que o cristão deve se envolver com coisas da igreja. Até quando houve qualquer tipo de movimentação da igreja na direção política, já fica suspeito, já fica achando que vai ter algum tipo de manipulação e de controle. Nós somos, né, pastora, muito acusados como evangélicos de ser curral eleitoral, de ser pessoas que não pensam. Somos tratados muitas vezes pela mídia como pessoas que não estão fazendo isso por decisão, por entendimento, e é isso que é fantástico, porque essa cosmovisão que você carrega é justamente o contrário disso. Sim. É fazer as pessoas pensarem, é totalmente na contramão disso, é entenderem
qual o papel delas como igreja, como identidade na transformação social. Exatamente. E muitos líderes estão surgindo a partir dessa compreensão. Nós temos líderes, inclusive líderes jovens no Brasil, ocupando espaços, né, ascendendo, chegando ao poder, que vem a partir desses debates, dessas discussões. Então, por isso que eu falo com muita certeza, isso não tem mais volta, isso é um caminho que não tem mais volta. A gente tem só que diferenciar um pouco a política partidária, né, da política social, da política pública. Nós temos que diferenciar. E entender o seguinte, nós temos boas ideias. A igreja já faz. O convite é só, aquilo que você já faz na igreja, trago para a sociedade. É isso. Então, e a gente consegue. Nós temos os melhores cuidadores de crianças dentro da igreja. Porque esses cuidadores não podem influenciar na educação fora da igreja. Nós temos excelentes líderes de jovens dentro da igreja, com excelentes projetos para os jovens dentro da igreja. Por que esse líder não pode sair da igreja e nos ajudar a construir projetos e ações e políticas públicas para a juventude brasileira? Então, assim, a igreja é formada de lideranças, mas essas lideranças precisam também ajudar a influenciar as ações políticas, as ações governamentais. Então, eu creio que é um caminho sem volta. E também, o que aconteceu? Às vezes, o nosso não avanço em algumas pautas, nós deixamos que doutrinadores ocupassem espaço. Perfeito. E trouxesse aí muita confusão, especialmente entre os nossos jovens. Então, agora a gente se posicionando, a gente também evita que doutrinadores ocupem o espaço que era nosso, de conversar com esses meninos e meninas no Brasil inteiro sobre uma atuação mais cidadã na construção de uma sociedade mais justa e próspera. Muito bom. Eu falei disso, inclusive, no nosso último culto. A gente estava falando sobre como, quando a gente vem para Cristo, a gente sai das trevas para a luz, a gente recebe esse chamado de brilhar, e brilhar não é uma coisa escondida, brilhar é justamente para a sociedade. E a gente sai desse lugar de passar a vida inteira querendo só receber. Alguém me ajuda, alguém me dá uma bolsa, o governo me ajuda, alguém me ajuda, para ser agente de transformação, para dizer eu tenho algo para dar para a sociedade. Na verdade, quem tem agora para entregar sou eu. E eu tenho essa visão de construtor de sociedade. Sim. Não de simplesmente uma pessoa que quer sugar a sociedade, que quer que, por favor, pelo amor de Deus, alguém garanta o meu futuro, o meu direito. Nós fomos garantidos por Cristo. Sim, exatamente. Agora, na verdade, nós somos doadores. E, pastora, nessas suas viagens, né, e nessa sua conexão com a igreja cristã em geral no Brasil, qual que tem sido dos maiores desafios para fazer o povo cristão em geral compreender que política é um lugar que a gente pode estar e que a gente pode se envolver? É exatamente fazer o diálogo, tá? Porque a universidade faz um diálogo com um público e a gente não entra nesse diálogo. E aí a gente tem esse grande problema da doutrinação, dos questionamentos, da doutrinação, do descontentamento. Mas o que mais me preocupa é a identidade. A gente ser cristão, ser ativista, estar inserido num contexto social, mas sem perder a essência e a identidade. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Eu posso ser um revolucionário pela causa do bem comum, mas sendo crente pentecostal, falando língua canelinha de fogo. Pode mesmo. Então, é possível. E as coisas estão muito certas. Então, eu acho que o que acontece agora é a gente fazer esse diálogo e a gente entender que a gente tem como influenciar sem perder a nossa identidade cristã. Você considera, então, pastora, que uma das coisas mais importantes para os líderes de jovens das igrejas cristãs de hoje seja conseguir construir esse diálogo com os jovens? Seja ter coragem de tocar em pautas sensíveis e não deixar que outros toquem pautas que a igreja já poderia estar falando. Perfeito. Tá? Então, a igreja às vezes gasta muito tempo com o céu e às vezes esquece de estar discutindo com a sua base, a terra. Então, se a gente chegar na frente, nós temos que chegar antes e a gente desenvolver esse diálogo, essa discussão. Eu acho que a gente vai trazer mais pessoas, mais gente, para a gente fazer essa grande transformação social. Esse papo foi um papo muito rápido, mas eu quero que você fique pensando e refletindo no que a Damares acabou de falar. E um recado final, Damares, para esse tempo, para esse ano tão especial, o que você deixaria de recado aqui? Não baixar a guarda, tá? Estarmos em sentinela o tempo todo, não deixar que ideologias e outros conceitos influenciem a igreja e a gente caminhar
na direção de que é exatamente isso que Jesus Cristo quer. O órfão, o aflito, a viúva, o desamparado, o vulnerável. Política pública e igreja podem caminhar junto, uma colaborando com a outra. Uau, incrível. Valeu? Somos família, somos farol.